Olá, amigos! Nós queremos continuar os nossos estudos da Bíblia e hoje nós queremos ocupar-nos com um texto que está no profeta Joel, capítulo 2, versículo 12 até 19. Mas antes de nós analisarmos o texto, que é um texto que é sempre lido na quarta-feira de cinzas, nós queremos falar algumas coisas sobre o livro, o pequeno livro de Joel. No primeiro capítulo, ele descreve uma praga de gafanhotos que acabou totalmente com a plantação e a lavoura, que nada sobrou até para os sacrifícios do povo no templo. Então, gafanhoto era um inseto, ou é um inseto, que ainda tem hoje, mas hoje já é mais fácil de controlar. Ele destruía totalmente tudo, não sobrava nada da planta, comia todo o verde e então não poderia produzir o alimento. O trigo não dava nada, as outras coisas que se plantavam, até as frutas, tudo terminava, né? Também depois lembra que uma seca desoladora. Então ambos são prenúncios do terrível e grande dia do Senhor, que o profeta anuncia, o dia de Yahvé. Esses acontecimentos são o último aviso e a última oportunidade dada por Deus para evitar o terrível juízo de Deus. Então Deus estava alertando o povo de que eles deveriam se arrepender. Acontece no contexto religioso, os sacerdotes viviam bêbados e suas mentes sempre estavam embaraçados. Por isso não percebiam os acontecimentos trágicos que estava vindo, né? Que Deus estava enviando, que era um alerta para o povo e querendo chamá-los ao arrependimento. Por outro lado, as bebedeiras e as orgias e as faras, elas iriam terminar, porque a praga dos gafanhotos faria com que não tivesse mais vinho, nem comida, nem bebida para as bebedeiras e as orgias, né? Então tudo ia acabar. O profeta é a boca daquele a quem tudo pertence, então é a boca de Deus. Por isso nós achamos no texto de Joel expressões: minha terra, minha vinha, minha figueira. Pelo fato de tudo pertencer a Deus, os homens devem receber tudo de suas mãos com agradecimento e louvor. A atitude dos hébrios é uma atitude oposta. Eles não reconhecem a Deus e até agem errado as coisas recebidas de Deus. O povo é conclamado a fazer penitência, a se arrepender. Todos devem tomar parte e fazer essa penitência, né? Isso está no capítulo 1 de Joel, 13 a 20. E sempre está alertando para o dia do Senhor, o dia da vingança do Senhor, e é visto como um dia de juízo, caso o povo não se arrepender. Temos no capítulo 2, então, um gênero literário chamado lamentação. Lamentação é composto de 3 partes. A descrição do problema, e isso não faz parte, então, do nosso texto de hoje. O capítulo 2, versículo 1 até o versículo 11, que lá descreve o perigo, a praga dos gafanhotos como juízo de Deus, tá? E na segunda parte é a expressão da confiança na misericórdia
dentro de um apelo à penitência, ao jejum e ao sacrifício. Então essa parte faz parte do texto que nós vamos analisar, Joel capítulo 2, 12 a 17. E depois é a resposta de Deus, Joel 2, 18 até 27, mas nós só vamos analisar versículo 18 e 19. Então vamos lá, vamos ver o texto, Joel 2, 12 até o versículo 19, uma tradução peculiar própria. Assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração, isto com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não apenas as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Quem sabe não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e de libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um jejum santo, proclamai uma assembleia solene, um dia de penitência, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, reuni os filhinhos e os que mamam, sai o noivo, o recém-casado de sua recama, e a noiva do seu aposento. Chore os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança, o povo que é todo teu, ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer sobre os povos, onde está o seu Deus? Então agora o versículo 18 e 19, que já fazem parte da terceira parte, que é a resposta de Deus. Então ali diz então assim: então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, respondendo, lhe disse: eis que vos envio o cereal necessário, e o vinho e o óleo, e dele sereis fartos, e não vos entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Então esse é o texto, como nós falamos. O dia do Senhor terá um efeito comparável à passagem dos gafanhotos, e para escapar desse terrível devastação e encontrar graça nesse dia insuportável, é preciso converter-se e voltar para o Senhor. Aqui a ideia é a gente está indo numa direção, e converter-se é ir exatamente na direção oposta. É uma maneira de expressar o arrependimento. E não adianta nada um ato exterior para Deus, um mero ritual. Então por isso fala que é preciso rasgar o coração. Temos aqui um conceito de arrependimento, metanoia, do Novo Testamento, usado por Jesus e por João Batista como condição para integrar o reino de Deus. E aqui em Joel usa voltar atrás, né? Como nós já fizemos antes. Se o homem voltar atrás, Deus também voltará atrás. Se o ser humano voltar atrás, deixar o pecado, Deus também voltará atrás no dia do Senhor e deixará de aplicar o castigo. Este texto de Joel é traduzido na Septuaginta já usando o verbo metanoei, arrepender-se, no grego, que significa literalmente mudança
de pensamento, de ideia. Eu tenho anotado uma observação do professor Kunzmann no comentário, que diz assim: o arrependimento de Deus não contradiz a sua imutabilidade. Deus promete tornar a maldição em bênção caso houver arrependimento. Então, não significa que Deus está mudando, mas é sempre uma condição que Deus coloca para o ser humano, que se o ser humano se arrepender, então Deus deixa de aplicar o castigo. Este é o sentido de Deus mudar de ideia, mudar de pensamento. E aí tem a parte agora final, versículo 18 e 19, onde temos a virada. Com a mudança de rumo do povo, com o arrependimento do povo, Deus muda então a sua atitude e ele se compadece do povo e passa, em vez de castigar, a abençoar o povo. Isso se dá pela remoção dos gafanhotos e a concessão de colheitas novamente, e também pelo envio do seu Espírito ao povo. Então Deus mostra que é um Deus amoroso sempre que existe arrependimento. Deus perdoa. Isto é importante, amigos. Então, como é um texto para quarta-feira de cinzas, quarta-feira de cinza inicia o período da quaresma, onde queremos nos preparar para lembrar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. É preciso que nossa autojustiça vire cinza para aceitar o sacrifício feito por Cristo em nosso favor pelo nosso pecado, e por isso é realmente preciso que cada um de nós rasgue o seu coração, reconhecendo o pecado e buscando o perdão de Cristo. Então, amigos, iniciamos a quaresma, então vamos viver esse período de arrependimento e rasgar o nosso coração, reconhecendo o nosso pecado e aceitando aquilo que Cristo fez por nós, no sacrifício da cruz, o perdão de todos os nossos pecados. Que todos nós, nesse período de quaresma, façamos a nossa reflexão, a nossa meditação, analisemos nossa vida e procuremos melhorar e buscar uma nova vida de comunhão com Deus. Amém.